Eu sou freelancer há 10 anos, quase 11, e no vídeo de hoje eu decidi reunir algumas das várias lições valiosas que eu aprendi durante o caminho. E a primeira delas é que freelancer não é profissão, freelancer é um modelo de negócio, né? Prestador de serviço e freelancer são duas coisas diferentes. Eu acho que é bom que você, desde o início, já tenha isso em mente, porque tem muitas pessoas que não conseguem realmente discernir qual que é a diferença entre uma pessoa que é um prestador de serviço e uma pessoa que é um freelancer, né? Como a gente está vendo aqui na tela, um prestador de serviço é uma pessoa que possui habilidades técnicas. No caso, uma pessoa aí que sabe fazer uma arte, sabe editar um vídeo, é um copywriter, entendeu? É uma pessoa que possui uma habilidade técnica, sabe fazer algo e consegue ter isso para oferecer para vender. Enquanto um freelancer de verdade, né, diferente do prestador de serviço, ele tem 4 áreas que ele domina. Ele domina o técnico, ou seja, o que ele vai entregar para o cliente, então ele tem total domínio dessa área, mas ele também entende da parte comercial, que é a parte que vai estar ali diretamente relacionada com a venda, né, que é inclusive a parte que a grande maioria das pessoas freelancers hoje não tem a mínima noção de como fazer, que é como vender o próprio peixe, né? Elas têm artes muito boas, elas têm processos muito bons, mas não sabem vender. Isso é muito comum, muito comum mesmo, entendeu? Um prestador de serviço de verdade, ele também domina o posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, você pode pensar aí na questão das redes sociais, né? Como tá tudo muito, hoje em dia tudo muito vinculado às redes sociais, então é interessante que você também tenha um posicionamento voltado para as redes sociais que seja direto e muito bem feito, né? Em vez de você só sair postando antes e depois de resultado de arte do seu cliente, ou só sair botando as suas melhores artes. Não, é você fazer isso com direcionamento, você fazer isso de maneira detalhada, você ter um posicionamento claro, que é justamente como o seu cliente vai ver você. Quando o seu cliente ele vê você como um solucionador de problema, como uma pessoa que entende o que está falando, como um expert, a chance de ele te contratar é muito maior. E além disso, um prestador de serviço, um freelancer de verdade, ele tem uma gestão muito organizada, né? Tanto ali da questão de dinheiro, de tempo, de rotina, de tudo que está envolvido no dia dela. Eu posso falar aqui do meu exemplo. Eu sou uma pessoa que se deu muito bem na vida de freelancer, eu alcancei ótimos resultados, tenho um salário muito bom, e uma das coisas que com toda certeza impulsionou esses meus resultados foi ter uma rotina organizada, ter bons processos, ter uma gestão muito bem alinhada, saber que hora que eu vou acordar, que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou parar de trabalhar, entendeu? É sempre bom você ter essas coisas alinhadas. Então você dominando o técnico, você dominando o comercial, você dominando o posicionamento e você dominando a gestão, você já tem 4 pontos que com toda certeza vão botar você na frente de qualquer outra pessoa. Obviamente, é bom você saber fazer artes bonitas, mas é bom também você ter noção de uma gestão empresarial, né? A gente não fala aqui só de você ser uma pessoa que vai vender o seu peixe, não. Você tem que pensar no freelancer como uma empresa, entendeu? Você é a sua empresa. E novamente falando de posicionamento, a gente já chega aqui para a próxima lição valiosa, que é se posicione com clareza. Uso de redes sociais é essencial, mas é preciso saber se posicionar com clareza, você saber o que você está fazendo, entendeu? E aqui eu já vou dar algumas dicas muito boas para você. Antes do cliente te fazer o Pix, ele precisa saber se pode confiar em você, mesmo sem nem trocar nenhuma mensagem. E isso tudo começa através do seu posicionamento. Eu acho que é aquela métrica máxima de um restaurante, por exemplo, né? Que você primeiro sempre vai comer com os olhos para depois você realmente degustar a comida, né? E acho que é a mesma coisa com o cliente que vai estar te contatando. Para o cliente chegar num nível em que ele te contrata, ele precisa primeiro olhar as suas redes sociais e ver que você é uma pessoa que sabe o que vai estar fazendo, entendeu? E vale ressaltar aqui que não é só você ter uma identidade visual bonita no seu perfil, não é só você ter um feed bonito, você ter uma bio bem construída. Não. É você ter um conteúdo bem feito que te posicione como expert, entendeu? A ideia do posicionamento, quando bem feito, é reduzir o medo do cliente, de tirar algumas dúvidas dele diferentes. No caso, você quebrar as objeções dele ali, entendeu? Essa é a ideia do posicionamento. É o cliente chegar no seu perfil, você já ir quebrando as objeções dele, ele vai falar, caramba, esse cara ele pode me ajudar, entendeu? Esse cara sabe do que ele tá falando. E aqui eu até botei um pouco mais sobre isso, sobre o que o cliente ele precisa pensar com ele mesmo quando ele olhar o seu perfil. Esse cara entende o meu problema. Esse cara sabe o que tá fazendo. Posso confiar nele, ele é o expert nessa coisa que eu preciso, entendeu? Se você é um social media, se posicionar como expert, sanar as dúvidas dos clientes no seu próprio post, entendeu? Obviamente, não dá para você sanar todas as dúvidas, o cliente ele vai chegar no seu privado, ainda vai ter algumas, mas a ideia é que você vá ali qualificando esse lead através do seu perfil, entendeu? Isso aí já vai ser o suficiente para te ajudar muito. Então, quando eu falo no posicionamento, é exatamente sobre isso.
E além disso, você deixar de ser genérico, você deixar de ser igual a massa. Um exemplo para te ajudar a conseguir sair dessa corrida de ratos infinita, né? Em vez de você virar e falar, não, eu sou designer, eu faço social media, eu trabalho com edição de vídeo. Quanto mais genérico você for, quanto mais parecido você for com a massa, pior vai ser para você, entendeu? Você vai ficar parecendo igual aos outros, ninguém vai querer te contatar sobre isso, você precisa ser diferente. E um exemplo disso é, escolha a sua área de atuação específica, resolva um problema específico e resolva um problema específico para um tipo de cliente. E aqui eu botei um exemplo essencial que pega essas três, sobre você escolher uma área de atuação, resolver um problema específico do seu cliente e resolver um problema específico para um tipo de cliente, entendeu? E aqui, ó, em vez de você falar, sou designer, fala, crie o carrosséis que fazem sua marca aparecer em premium no Instagram, entendeu? Aqui tá bem direcionado. Você mostra a sua área de atuação, você é designer, mas você trabalha diretamente com carrosséis, você resolve um problema específico que muitas pessoas têm ali uma marca que acham que os carrosséis não estão com um design bom e não estão atraindo o público que eles querem, entendeu? Então aqui tá um ponto, você já sanou, e além disso você pegou aqui um problema específico de um cliente, que é uma pessoa que já tem uma marca, entendeu? Então você já segmentou esses três. Quanto mais específico você for, mais diretamente você vai estar comunicando com o seu cliente. E é exatamente sobre isso. Novamente, reiterando o que eu acabei de falar anteriormente. Se você for igual a todo mundo, você não vai conseguir se diferenciar da massa. O cliente, ele vai olhar o seu perfil e vai pensar, pô, esse cara faz tudo que o outro faz, por que eu não vou lá e contrato o outro, entendeu? E você precisa ser o cara que é diferente de todo mundo. Seguindo com a próxima lição, eu preciso muito que você entenda que, além de você ser ali um freelancer, você também é um vendedor. Obviamente, isso é meio óbvio, né? Se você trabalha com freelancer, você vai ter que ir atrás do seu próprio peixe, né? Não tem como. Você vai ter que vender o seu serviço para outras pessoas. E isso aqui é um exemplo perfeito disso. Inclusive, eu falei ali em cima que você precisa dominar o comercial. E aqui é exatamente sobre isso. Você também é um vendedor. Se você não souber vender, você não souber se comunicar propriamente, você não vai ter clientes. Essa é a triste realidade. Se você não tiver posicionamento e você não saber vender, você não vai ter cliente, entendeu? Não tem como. Ah, mas eu sou ruim de vendas, eu não gosto de vender, eu quero lidar só com a arte mesmo. Se você pensa assim, cara, desculpa, você já está condenado. Você já está condenado, não tem como. A menos que você tenha algum sócio de negócio aí que vai estar fazendo todas as vendas para você, você precisa fazer arte, você precisa aprender a vender. Você precisa. Não tem como, entendeu? Se você não dominar a arte da venda, se você não souber convencer o seu cliente a comprar o seu produto, você não vai conseguir ter clientes. Novamente, ai, mas eu não gosto de vender, não gosto de trabalhar nessa área, eu sou ruim de vendas. Você aprende, cara. Você aprende. Esse tipo de competência você consegue aprender. Obviamente, vai exigir que você tenha algum nível social e um pouco maior, que você saiba se comunicar bem com as pessoas. Mas isso não é nada que você não consegue aprender. Você consegue aprender e você consegue desenrolar. Da mesma maneira que no início eu não conseguia vender e depois aprendi a vender como um mestre, você também consegue fazer isso. E aqui eu botei algumas dicas muito rápidas. Como aprender a vender como um profissional. Já adiantando aqui, você precisa, antes de tudo, escutar mais do que falar. O seu cliente, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa se sentir escutado, entendeu? Quando ele chega com um problema para você, é interessante que você faça com que ele verbalize o problema dele cada vez mais, entendeu? Conduza, crie perguntas, crie processos para fazer com que o cliente vá te dando ainda mais informações todas as vezes que você conversar com ele, para que você consiga chegar em um plano de ação mais bem montado. Todas as vezes que eu tinha que fazer uma reunião com o cliente, a primeira reunião era sempre uma reunião de pergunta, de conhecimento do negócio do cliente. Pô, o cliente tem um canal no YouTube, qual que é o problema no canal do YouTube? De onde está vindo os leads? Qual que é o problema que o cliente enxerga? Fazer com que o cliente vá falando ainda mais sobre o negócio dele, para que, além de você entender mais sobre o negócio dele, ele consiga entender ainda mais a gravidade de tudo que está acontecendo, entendeu? Então é um lance mental. É interessantíssimo que você também entenda o problema real do cliente, e isso geralmente vai vir baseado ali nas perguntas, né? As perguntas já vão responder isso. O problema real, ele vai vir do porquê, do pra quê, o que não tá funcionando hoje, o que acontece no negócio do cliente se nada mudar, entendeu? São perguntas que o cliente indiretamente ele vai responder para você. Você precisa pegar isso e você conseguir criar a cerne do problema, entendeu? Você entender de onde vem isso. Após isso, você começa a criar diagnósticos antes de realmente tentar vender para o seu cliente. Ou por que eu falo isso de você criar um diagnóstico? Porque a partir do momento que você entender o problema do cliente e você apresentar um plano
plano de ação concreto para ele, ele vai com toda certeza, ele vai fechar com você. Se você chega, entende o problema do cliente e apresenta um plano de ação personalizado para ele, acabou, cara, acabou. Como eu falei, eu tinha as reuniões com o cliente, eu fazia a primeira reunião com eles ali, e na segunda reunião é onde eu apresentaria esse plano de ação, entendeu? Na primeira reunião, eu perguntava para ele tudo que eu precisava saber sobre o negócio dele, entendia o problema, apresentava ali um simples diagnóstico para ele baseado no que ele já me deu, e na segunda chamada eu aparecia com um plano de ação concreto, um diagnóstico concreto do negócio dele e o que a gente poderia fazer para melhorar, entendeu? E é exatamente sobre isso. É por isso que você precisa entender a cerne do problema do cliente para que você consiga sair por cima, entendeu? Porque se o cliente só chegar e te mandar uma mensagem e perguntar, e aí, mano, preciso de uma arte. Aí tu recebe o Pix e entregou a arte aí. Entendeu? Isso não tá trabalhando no seu caixão, entendeu? Basicamente isso, não tem como. Você tem que ter uma visão mais de empresa, você tem que ter uma visão mais empresarial, entendeu? Seja muito claro nas suas palavras também. É importantíssimo que você fale exatamente o que você quer falar, que você não fique com meias palavras, que você fique com dúvidas, incertezas, não. É interessante que nessa chamada, ou nesse momento que você está conversando com o seu cliente, você mostre que você está seguro do que você está falando. Você é claro e firme na sua palavra, entendeu? Isso aqui, obviamente, é uma dica meio coach. Eu entendo que é uma dica meio coach, vocês vão ficar tremilicando ali. Mas é interessante. Eu, pelo menos, quando estava contratando algum serviço de alguma pessoa, principalmente edição de vídeo, ou alguma pessoa para escrever roteiros do meu canal do YouTube, do meu Instagram, alguma coisa assim, eu sempre tento dar uma analisada na maneira que a pessoa tá conversando comigo, sabe? Eu já reparei que muitas vezes a pessoa tava conversando comigo em chamada, tava incerta, na hora de montar o preço de um produto, tava incerto também, então é interessante que você seja claro e firme. Essa próxima etapa, ela também tá meio relacionada ali ao diagnóstico que eu falei do plano de ação, que é você apresentar uma solução para o seu cliente, né? Isso ali normalmente vai surgir junto com o diagnóstico, e ela funciona basicamente assim, só para você pegar uma visão de uma mensagem simples que eu geralmente utilizo ali nessas chamadas para apresentar o plano de ação, a solução. Pelo que você me contou, isso aqui falando para o cliente, pelo que você me contou, o problema não é o design em si, é a falta de clareza na comunicação. Por isso, a solução correta é X, Y, Z, entendeu? É interessante que você volte no problema do cliente, você mostre para ele qual é o problema. Pô, o problema do cliente hoje, se eu fosse meu cliente do YouTube, por exemplo, eu virava, ó, o problema do cliente do canal do YouTube dele hoje é o quê? Os vídeos estão muito curtos, a qualidade da câmera não tá boa, as thumbnails não estão boas, o roteiro não tá bom. Exemplo, você apresenta esse tipo de solução para o cliente, esse tipo de problema, e depois você já vem com uma solução para esse problema. Você vira e fala, ó, para melhorar as thumbnails, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode melhorar as fotos, procurar referência dos seus concorrentes, referência de outros canais. Para melhorar o roteiro, a gente pode ir atrás de montar roteiros mais simples, mas que tenham uma comunicação mais direta, assim como esses canais, entendeu? Você entende? Que é sobre fazer o cliente perceber o problema e, além disso, comprar a sua ideia, entendeu? E por último, mas não menos importante ainda sobre isso de você vender como um profissional, é você ser claro na sua oferta, né? Você não ter medo de oferecer grandes valores, grandes preços, até porque o cliente ele vai estar comprando de você, o que ele está esperando é que você esteja ali para solucionar o problema dele, né? Então você pode só ser seguro no que você está falando, né? Um investimento para você resolver esse problema seu custa isso aqui, ele inclui isso, isso e isso, e você recebe de bônus isso aqui ainda. Sem dar meia palavra, sem falar que tá aberto para negociar, não. Seja claro, fale o que você precisa falar e encerre ali, entendeu? Porque se o cliente vê que você tá com incerteza, ele vai abrir margem para ele ficar falando um monte de coisa. É muito importante nesse processo inteiro você precificar o seu trabalho com sabedoria. Para ressaltar, gente, o trabalho, o preço, o que você cobra no seu produto, ele vai muito além das suas áreas, das suas horas trabalhadas, da dificuldade técnica e o valor que você acha justo para esse serviço, né? Tem algumas coisas que ficam escritas ali nas entrelinhas quando você vai cobrar o preço, que é basicamente ali o valor percebido pelo seu cliente, a urgência do problema dele, a capacidade do cliente pagar e o quanto que o cliente confia em você. É por isso que eu, normalmente, não gosto de trabalhar com pacotes de preço, entendeu? Eu não acho essencial você ter pacotes prontos, entendeu? Porque cada cliente vai ter uma necessidade diferente do que ele precisa. Se chega um cliente para você que precisa de 90 artes, por exemplo, por mês, mas todas as artes são urgentes, todas as artes são mais difíceis e tal, e você vê que o cliente tem um dinheiro melhor, qual que é, por que motivo que você vai cobrar um valor semelhante ao que você cobraria para um cliente que está ali com 60 artes, entendeu? Um exemplo. Eu acho que cada cliente é um caso, entendeu? Você precisa primeiro entender a realidade do cliente para depois você precificar, porque senão às vezes você vai estar recebendo muito pouco por um trabalho que te dá muito estresse e nem é tão recompensatório assim, entendeu? Então eu gosto de precificar de acordo com o serviço. Primeiro entendo a realidade do cliente, entendo todo o problema e depois eu monto o preço sem medo nenhum. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo também
também foi com toda certeza parar de trabalhar no foda-se, sabe? Parar de trabalhar empurrando tudo com a barriga. Não, eu comecei a criar processos, começar a criar uma gestão boa para que eu conseguisse impulsionar o meu trabalho. E aqui eu até escrevi isso. Pare de fazer as coisas de qualquer jeito. Você é uma empresa. Trate o seu trabalho e os seus clientes como qual? Você é uma empresa. Você não tem que ficar empurrando as coisas com a barriga, você não tem que ficar fazendo tudo no foda-se. Crie processo, leve o seu trabalho a sério. Tenha rotinas claras. Quando eu falo de rotinas claras, inclusive até falei um pouco sobre a minha. Eu vou até esclarecer um pouco mais sobre a minha rotina. Eu geralmente acordo 6h30, 7 horas. Tomo meu café, leio um livro, geralmente leio até mais ou menos às 8 horas, eu já comecei a trabalhar, paro às 11h30 para fazer meu almoço, 1h30 mais ou menos eu vou para academia, às 4 eu volto, obviamente depois de voltar da academia, tomar banho e lanchar, às 4 eu tô em casa já, volto a trabalhar, trabalho até às 6h30, geralmente encerro assim, às vezes nem de tarde eu trabalho, mas é importantíssimo que você, quando você trabalhar de casa, você tenha suas rotinas bem definidas. Se você trabalha de casa e você não tem uma rotina estabelecida, não vai funcionar. Eu falo isso por experiência própria mesmo. Quando você não organiza uma rotina para você trabalhar de casa, tudo vira uma bagunça. Todo horário é hora de trabalho, qualquer lugar é lugar de trabalho. Então, cria uma rotina. É importantíssimo também você criar briefings claros, né? Obviamente, nem todo briefing que você recebe, tanto para edição de vídeo, quanto para um cliente ali de social media, quanto para qualquer coisa assim, é você que criou, né? Muitas vezes são os clientes que mandam. Então, o que você pode fazer é ajudar os clientes a criarem bons briefings, treina os clientes, cria documentos, manda áudio, vai mostrando para o cliente o que ele precisa fazer para que os briefings cheguem da melhor maneira possível para você e você conseguir otimizar o seu tempo. Porque se o briefing não estiver bom, você receber umas instruções todas confusas, só vai tirar seu tempo, vai te atrasar demais. Você não tem noção tanto que isso vai te atrasar. Você vai tentar fazer a arte ali, vai faltar informação, você vai ter que mandar mensagem, aí o cliente não vai responder, aí a arte que era para ser entregue ontem já ficou para amanhã, entendeu? Aí assim, ó, vai ficar uma loucuragem. Além disso, é importantíssimo que você saiba respeitar prazos, crie uma boa agenda, uma agenda detalhada, sabe? Essa parte dos prazos, por exemplo, é você respeitar os seus horários de trabalho, entendeu? Basicamente isso, você chegar ali, você começar a trabalhar a certo horário, até certo horário, parou ali, depois fechou o computador e acabou, entendeu? Sobre criar uma boa agenda, é você deixar a sua agenda de trabalho do dia organizada, você ter tudo organizado. Eu uso o Google Agenda, geralmente, para organizar, o Google Agenda e Trello para organizar os meus trabalhos do dia, as reuniões que eu preciso fazer, tudo que eu preciso fazer no meu dia, até meu horário de academia tá no meu Google Agenda, entendeu? Então é interessantíssimo que você tenha isso muito organizado. Limite também as revisões que o seu cliente pode fazer. Se você trabalha com o cliente, você deixa disponível ali para ele fazer quantas revisões ele quiser, ele vai ficar mudando a arte toda hora. Aí às vezes ele não vai gostar da arte que você fez, vai virar e falar, não, faz outra, entendeu? Não pode ser assim. Bota um limite de revisão, crie termos com o cliente ali que fique legal para você e para ele trabalharem juntos, entendeu? Porque senão vai ficar ele de um lado batendo cabeça com você e do outro você vai ficar puto demais, entendeu? Então assim, saiba organizar isso. Todas essas dicas que eu falei para você, essas 6 aqui, elas vão otimizar o seu tempo e com toda certeza vão tornar o seu trabalho como freelancer um trabalho muito mais profissional. Isso é experiência própria, gente. Anota o que eu tô falando para vocês. Isso aqui é algo que com toda certeza vai mudar o jogo de vocês, entendeu? Eu não tô falando que se você aplicar isso aqui agora, amanhã você tá milionário. Não, mas com o tempo você vai começar a colher mais resultados se você fizer a coisa do jeito certo. E falando dessa questão de pensar à frente, é interessantíssimo que você pense a longo prazo. Isso é o lance de adulto do freelancer, entendeu? É você deixar de enxergar só um trabalho ali, você começar a ver algo à frente, previsibilidade, entendeu? Inclusive eu até anotei aqui, não busque trabalhos aqui, trabalhos ali. Vise ter longevidade com os seus clientes. Busque recorrência, menos vendas. Quando eu falo de menos vendas, não é você fazer menos dinheiro com o seu cliente, não. É você fazer menos vendas para clientes aleatórios e focar mais em ganhar dinheiro com os clientes que você já tem, entendeu? Esse é um ponto muito forte dessa questão de você se tratar como uma empresa. Em vez de você estar sempre tendo que correr atrás do dinheiro, é você ter o dinheiro ali com você a qualquer instante, entendeu? Em vez de você ter 100 clientes que te pagam X valor, é você ter 50 que te pagam Y, mas que você pode escalonar o negócio a mais com eles, entendeu? Esse é o ponto sobre você vender menos para clientes aleatórios, mas ganhar mais dinheiro com os clientes que você já tem. Eu fazia muito isso aqui com os clientes que eu tenho, que eu trabalho com o YouTube, assim como já falei. Eu acabava vendendo para eles ali thumbnail de canal do YouTube, por exemplo, só que a certo ponto eu começava a oferecer o serviço de gestão empresarial do canal dele também, onde eu criava roteiro, e mandava ideias de tópicos,
organizava ali o funil de venda do cliente, entendeu? Então virava um ecossistema meu ali. Eu começava oferecendo ali um cliente, por exemplo, me pagava R$ 2.000 por mês, um cliente só. No outro mês não, uns 3 a 6 meses dentro de um período desse mais ou menos, ele já estava me pagando R$ 4.000, R$ 5.000. Então eu meio que dobrei o pagamento que o cliente tinha comigo, entendeu? E essa é uma estratégia que várias agências usam. Em vez de ter que ficar correndo atrás de cliente, eles pegam o cliente. Depois de um tempo, eles vendem um upsell para esse cliente e, em vez de estarem ganhando R$ 100 com o cliente, eles estão ganhando 1.000, entendeu? E esse é o ponto. Vender menos, mas ganhar mais dinheiro com os clientes que você já tem. E, além disso, essa questão da longevidade vai trazer mais confiança e mais estabilidade emocional para você. Porque ninguém aguenta ter que ficar correndo atrás de cliente o dia todo, gente. É insuportável você ter que fazer isso. Um outro ponto também é que se você busca apenas ali um trabalho ou outro, você nunca vai ter liberdade suficiente no seu trabalho. Nunca. Você sempre vai estar correndo atrás do seu prato de comida, porque se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, você não come, você não paga a conta, entendeu? Então, quando você busca essa recorrência, você busca ter um cliente a longo prazo com você, vai ser um dinheiro que sempre vai estar entrando no seu bolso. E como que você pode fidelizar o cliente de uma maneira mais fácil, né? Você ter uma comunicação clara, você sempre conversar bem com o cliente, você não empurrar as coisas com a barriga, você ter que sempre estar ali pedindo informações para o cliente, sabe? Conversando com ele, dialogando. Comunicação é a palavra-chave em todo vídeo meu aqui, eu sempre falo disso. Se você conversar direito com o seu cliente, você saber direcionar a conversa, ele sempre vai estar com você. É essencial. Isso funciona para qualquer linha de trabalho. Sabendo conversar, tudo se alinha, entendeu? É interessante também que você alinhe expectativas do trabalho com o seu cliente. Por que eu falo isso? Tem muito cliente que começava a trabalhar comigo, que estava esperando que em um mês, e cara, pô, acabou. O canal do cara ia estourar, tudo ia dar certo e acabou. Só que não é assim que funciona, gente. Quando você alinha as expectativas com o cliente, você mostra para ele o que vai ser feito, o que pode ser esperado desses resultados, você acalma a mente do cliente, entendeu? Em vez de ele ter que ficar ali, nossa, quero resultado. Não. Você deixa ele tranquilo, você mostra para ele o que é possível alcançar, qual que é o objetivo final. Entendeu? É sobre isso, alinhar expectativas é para você acalmar os nervos do cliente e ele te deixar trabalhar. Basicamente, ele te deixar trabalhar. Então, alinhe expectativas e tenha uma comunicação clara. Além disso, tenha uma postura profissional constantemente. Relembrando, você é uma empresa, então haja como tal. Muita gente, depois que fideliza o cliente, já depois de ter finalizado, relaxa. Fica tranquilo, entendeu? Acha que, fidelizei o cliente não vai me largar nunca mais. Isso não é assim que funciona, entendeu? Claramente, quando você contrata algum serviço de uma pessoa e você quer trabalhar com ela a longo prazo, você espera que a entrega dela sempre seja boa a todo instante. Senão, qual que é o intuito de você continuar trabalhando com ela, entendeu? Então, a partir do momento que você relaxar, depois que fidelizar o cliente, a chance dele te largar e você ficar fodido é alta. Então, assim, age de maneira profissional, entendeu? Da mesma maneira que no início você se manteve profissional, no final você precisa se manter também. E além disso, entregue com consistência, sem erros. E aí entra o que eu falei para você da agenda, de você se organizar. Quando você se organiza e você tem uma agenda bem detalhada, isso aqui não vai acontecer, entendeu? No caso, você atrasar as demandas, você errar as demandas, não vai acontecer. O que geralmente acontece, o fato de ter atraso, o fato de você não conseguir entregar as coisas no prazo, obviamente o cliente muitas vezes tem parcela de culpa nisso, porque manda uma arte em cima da hora e tal, mas quando você recebe uma agenda, o calendário editorial do mês, por exemplo, você já tem tudo que você precisa e você ainda assim consegue atrasar, é por conta que você não está organizando as coisas da maneira direita, entendeu? Eu falo porque na agência que eu trabalho aqui, gringa, a agência que eu trabalho fora do Brasil, eu recebo o calendário editorial deles muito antes, sabe? Então assim, a gente tá aqui, eu tô gravando esse vídeo dia 28 de janeiro, eu tenho um calendário editorial até dia 7 de março, entendeu? Então assim, eu consigo me organizar de modo que eu consiga produzir todas essas artes sem atraso. E uma coisa que cliente nenhum quer é receber arte com atraso. Você não pode fazer isso, é uma falta de profissionalismo gigantesca entregar arte com atraso. Então, entregue com consistência e sem erros. Um outro ponto muito importante que eu acho que é válido também é você entender que você ser freelancer não quer dizer que você não pode ter previsibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem essa visão que foi estipulada que o freelancer, o autônomo, ele não tem previsibilidade nenhuma, ele sempre tem que ficar correndo atrás do prato de comida, trabalhando no caixão dele. E eu realmente não acredito que é assim que funciona isso. Eu acho que o freelancer ele consegue sim ter previsibilidade. Em toda a minha carreira freelancer, em algum período, obviamente, eu não tive a previsibilidade, mas teve períodos aí que eu consegui sim ter.
entendeu? O cliente, ele chegava para mim, a gente realizava um contrato, ficava 3, 4 anos, todo mês recebendo valor ali, isso é previsibilidade, entendeu? Se você tiver 5 clientes que te pagam R$ 1.500 por mês, entendeu? Você vai ter um contrato assinado, no caso, respeitando os contratos, você vai ter uma previsibilidade. Então, como freelancer, você consegue ter previsibilidade e eu acho que você tem uma margem para escala muito maior, entendeu? O salário que eu ganho hoje, designer nenhum no Brasil vai ganhar CLT, nenhum. O meu salário é melhor que o salário de diretor de arte de alto escalão, entendeu? É isso que eu tô falando. Como freelancer, eu acho que é muito escalável. Eu acho que você consegue ganhar muito mais dinheiro do que você trabalhando no CLT, entendeu? E por último, mas é uma lição valiosíssima que eu aprendi em todo esse processo, que é necessário aprender com os seus próprios erros. Tem muita gente que quando erra fica revoltada, tá? Obviamente eu entendo que é frustrante você errar, você perder um cliente, por exemplo, mas é necessário que você busque tirar um aprendizado disso em vez de você simplesmente ficar revoltado. Toda vez que eu perdi um cliente, eu buscava entender o motivo do porquê que eu perdi esse cliente. Pô, qual foi? Foi o resultado das minhas artes? O cliente não gostou da maneira que eu trabalho? Qual que foi o problema aqui, entendeu? Na agência que eu trabalho, por exemplo, a gente tem uma offboarding call. A gente junta toda a equipe que trabalhava naquele canal daquele cliente para conversar com nós mesmos qual que é o problema que a gente achava. Aí geralmente cai em edição de vídeo, roteiro, thumbnail. Então assim, é interessante que você tenha esse pensamento crítico, essa visão para você conseguir entender qual que é o problema ali. Obviamente, você vai ter que abrir um pouco de mão do seu ego, né? Porque todo mundo vai achar que sempre tá fazendo um ótimo trabalho. Mas não é assim que funciona. Muitas das vezes você não tá fazendo um trabalho bom da maneira que você pensa e por conta disso o cliente saiu. Então é interessante que você busque criar esse senso crítico para conseguir entender onde você errou e aprender com esse erro. E com tranquilidade, depois de 10, quase 11 anos de freelancers, todas essas dicas que eu te passei vão mudar a maneira que você lida com o seu próprio negócio. Eu tenho certeza disso. Na tela estão aparecendo 2 outros vídeos que eu tenho toda certeza que também vão agregar para você nessa vida de editor de vídeo, de designer, de social media ou de copyright. É só escolher qualquer um deles e clicar aí, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve e até o próximo vídeo.